Olá, sejam bem-vindas ao primeiro encontro com a Essência, uma aula gratuita, para nós falarmos sobre temas que realmente nos levam a olhar para dentro. Nós vivemos esta experiência, numa sociedade que muitas vezes nos leva a andarmos muito distraídas em relação a nós mesmas. E então não é fácil muitas vezes parar e escutarmos, sentirmos as nossas emoções. Por isso quero vos dar os parabéns por estarem aqui nesta aula que nos vai falar sobre também viver a nossa essência, como é que nós podemos viver a nossa essência. Para quem não me conhece, o meu nome é Elsa Ribeiro Gonçalves, sou jornalista, escritora, mentora de amor próprio, mas acima de tudo sou uma mulher que tem uma história de superação pessoal. Portanto, a minha história de superação começou aos 40, quando eu decidi, no fundo, entre aspas, morrer e renascer. Portanto, posso-vos dizer que já sou duas mulheres, já vivi duas vidas na mesma vida, já conheci duas mulheres na minha vida. E também tive que me apresentar novamente a quem me rodeava. Então, se estás aqui é porque sentiste este chamado. Deixa-me também começar por te dizer que nós estamos a viver uma era muito especial neste momento no planeta. Estamos num momento de transição profunda. Já começou em 2012, vai-se prolongar até 2032, mas é um período onde quem está aqui a viver esta experiência no planeta Terra está a ser convidada a viver somente a sua verdade. Portanto, este é um tempo em que muitas estruturas antigas estão a ruir, nas sociedades, nas relações, pessoas que desaparecem da nossa vida, nós nem sabemos como, e depois temos outras a entrar, também nas nossas formas de viver, e, sobretudo, estamos a viver uma transformação dentro de nós. Especialmente neste início de ano, sinto que a intensidade aumentou. E então é normal, se estiveres aí num trabalho que não gostas, se estiveres a viver contra aquela que é a tua verdade, que surjam desafios para te mostrarem que está na altura de fazeres diferente, de teres coragem de fazer diferente. Muitas vezes a nossa vida ela mede-se por atos de coragem. Portanto, aquilo que eu digo sempre é que não importa quem te apoia, não importa quem te aplaude, o que importa é que vivas a tua verdade, que continuas a tua missão e que sintas que não estás a ser uma fraude, que foi aquilo que eu senti durante 40 anos, portanto, que estava a viver só para os outros, para agradar aos outros, aquilo que era esperado de mim, e estava-me a esquecer completamente de viver aquela que era a minha essência. E isso leva muitas vezes a que aconteça algo, ficamos doentes. Quando nós não vivemos a nossa verdade, nós é como se tivéssemos, estamos a entrar em contrariedade e o nosso corpo físico mostra-nos esse sentido contrário àquilo que devia ser o nosso caminho. Portanto, a doença, para mim, na minha percepção, é apenas uma somatização de algo que não está tão alinhado com a nossa verdade. Portanto, é muito importante tu saberes quem és, o que é que gostas, o que é que não gostas, qual é que sentes que é a tua missão, e depois tomares decisões que vão ao encontro dessa verdade. Sem teres medo de perder quem quer que seja, porque quem não aceita a tua verdade provavelmente também não faz falta nenhuma, porque nós não temos que ter pessoas que estão connosco só porque nós lhe agradamos, não é? Estamos aqui, portanto, essas pessoas também não são verdadeiras. Portanto, eu costumo dizer, quem gosta de ti de verdade, aceita o teu sim, como aceita o teu não, e apoia-te, mesmo que não compreenda muito bem o teu caminho, apoia-te, incentiva-te. É claro que muitas vezes nós acabamos por sentir uma, às vezes, sentindo que estamos sozinhas
eu muitas vezes olho o mundo ao meu redor e não me identifico. Não me identifico com o que vejo. Tipo, olho mesmo e nada me parece que faz sentido. Mas estou aqui e tenho que viver nesta sociedade. Agora, eu escolhi viver a minha verdade, mesmo que isso envolva um preço a pagar, que é o afastamento de pessoas, eu passar muito mais tempo sozinha, eu estou muito em paz com essa escolha, porque eu prefiro estar sozinha do que estar rodeada de gente e sentir-me sozinha. Porque isso é que é triste, não é? Nós estarmos rodeadas de pessoas e continuarmos a sentir que estamos sozinhas. Então, este tempo é um tempo que nos convida a despertar, a questionar, a deixar de viver em piloto automático. No fundo, é um tempo que também nos chama a sermos firmes, resilientes. Por mais difícil que seja, continua. Eu acredito que muitas vezes não é fácil. Permite-te chorar, mas não fiques aí muito tempo. Lava a cara, põe um creme, vaso, vai dar uma volta. Há tanta coisa que tu podes fazer para sair desse estado que te leva para baixo e muitas vezes até as pessoas que estão ao nosso redor, elas inconscientemente uh, fazem com que tu vás para baixo porque quando nós tentamos evoluir, quando nós tentamos crescer, como eu costumo dizer, há sempre alguém que nos tenta puxar para baixo, porque nós mostramos a a essas pessoas que estamos a evoluir, e elas não conseguem fazer isso. Então, a nossa evolução, ela muitas vezes, é vista como uma provocação a quem não consegue fazer diferente. E por isso é que há o silêncio, a indiferença, a estranheza. Portanto, não te deixes de mover por isso. Continua. Se tu sabes, se tu tens a certeza que aquele é o teu caminho, continua. Mas tudo isto decorre num período, como te disse, de grande intensidade. Nós estamos a ser convidadas realmente a viver a verdade em todas as áreas e por isso nos últimos tempos, especialmente aqui no início deste novo ano, 2026, podes sentir aí algum cansaço, alguma inquietação, uma sensação que já não consegues fingir, que já não consegues fazer aquilo que às vezes fazias para agradar aos outros. Portanto, tens este desejo profundo de cada vez seres mais fiel a ti mesma, de cada vez tu já não consegues fingir. Já por mais que tu penses, tu queiras, já não consegues. E muitas vezes isso também se reflete com o que tu publicas nas tuas redes sociais. Antes, se calhar, pensavas duas ou três vezes antes de publicar, agora publicas, está feito. Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, e siga para a frente. E às vezes até podes dar por ti a pensar, pá, vou pôr isto, mas pronto, já está feito e já não voltas atrás, e nada disso é um sinal de fraqueza, significa apenas que estás nesta consciência de despertar. E é muito bom porque quando nós despertamos já não há como desver. Ou seja, quando cai o véu do esquecimento e quando tu olhas para o mundo com um novo olhar, tu já não consegues voltar atrás. No autoconhecimento não há volta atrás. O que é que pode haver? Muitas vezes tu desistes porque é um trabalho, o autoconhecimento, que é este exercício de olhar para dentro, não é para todos. Aliás, isto não é para amadores. Nós estamos num planeta escola, não é uma colónia de férias, como eu digo muitas vezes, portanto, nós estamos cá para aprender, para evoluir, é mais fácil com algumas ferramentas que eu também fui à busca, porque no início foi muito difícil. Quando eu quis mudar aos 40, eu estava completamente perdida, sem saber por onde é que havia de começar. Mas eu percebi que tinha que começar por algum lado, então procurei mergulhar no autoconhecimento e perceber quem é que eu era. Desliguei a televisão, como já contei muitas vezes, e também tenho esta história no meu e-book, A Vida com Essência, e comecei a fazer tudo diferente, comecei a fazer tudo diferente. Então, esta aula, ela nasce precisamente desse lugar onde eu decidi
aos 40, começar a fazer tudo diferente. Neste momento já levo quase 10 anos de autoconhecimento, de muita cura, de também muitas vezes haver este confronto interno de eu olhar as minhas sombras e de avanços e recuos, porque nós estamos em aprendizagem e às vezes pensamos que já está curado e vem outra vez a ferida para nos mostrar que não. Mas antes de lá chegar, não é? Antes de chegar a este chamado, eu durante muito tempo fiz tudo aquilo que era suposto. Portanto, fiz o guião que nos entregam quando nascemos. No fundo, vais estudar, casas, tens filhos, compras uma casa, arranjas um trabalho, cuidas dos filhos, vais de férias no verão, para a praia, depois cuidas dos netos e morres. Pronto, basicamente este é o guião. E o que é que eu decidi? Que este guião não me fazia feliz. E isto não foi muito bem visto por algumas pessoas, mas eu tive essa coragem de rasgar o guião e de dizer: eu quero mais, eu mereço mais. E então eu tive que ser muito forte e tive que me aguentar também perante, às vezes, até a minha própria voz interior a dizer que eu estava a ser egoísta ou que só estava a pensar em mim. Não, isso ainda são algumas memórias que tu podes ter, porque nós desde crianças somos ensinadas a agradar aos outros e depois quando pensamos em nós vem a culpa, não é? Há uma formatação. Nós somos formatadas para sentir culpa quando pensamos em nós. Mas o que é certo é que a vida é nossa, somos nós que a vivemos, ninguém a vive por nós, e portanto, mais que não seja lembrar-te que tu estás nesta experiência, esta experiência é finita, portanto, vai acabar um dia, que isso seja, no fundo, um motor, um impulso, um gancho para que tu continues realmente a fazer as coisas por ti e a viveres mesmo de acordo com a tua verdade, mesmo que essa verdade não seja entendida, não seja compreendida por quem te rodeia. Então, hum, eu aos 40 anos sentia muito esse vazio do guião, eu hoje percebo que era a minha alma a pedir ajuda, era a minha alma a dizer que não era por ali, não é? E a pedir para eu viver de verdade, e foi assim que eu decidi rasgar o guião e começar a ser uma mulher diferente. E é a partir desse lugar que eu hoje falo contigo, não como alguém que tem todas as respostas, eu continuo todos os dias a aprender, todos os dias, no fundo, há nesta condição também de que só sei que nada sei, porque é uma grande sabedoria esta frase, porque nós não sabemos nada, nós precisamos de viver muitas vidas, para quem acredita, para conseguirmos aprender tudo. As pessoas que dizem que sabem tudo estão numa grande ignorância. Portanto, todos os dias eu aprendo, todos os dias eu me observo também e percebo onde é que eu posso melhorar. Então, eu não tenho todas as respostas, mas sou uma mulher que posso dizer que se atreveu a escutar-se, a observar-se. E então, nestes últimos 10 anos, eu aprendi muito sobre várias temáticas que, de certa forma, me permitiram fazer este regresso a mim, regresso à minha essência, à minha verdade. E eu percebi que as respostas, muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase sempre, até elas estão dentro de ti. Muitas vezes eu, como mentora, recebo algumas mensagens a questionarem de o que é que eu faço, e eu, claro que eu posso ajudar, posso dar a minha mentoria, mas eu sei que a pessoa, a resposta que ela precisa está dentro dela. Portanto, porque tu tens esse lugar interno, que é o teu eu superior, onde tu podes aceder a essas respostas. E o teu corpo também te diz se as respostas são a tua verdade ou não. Então, nestes últimos 10 anos, eu percebi que nós só nos precisamos de lembrar quem somos, os nossos sonhos de criança, não é? Também, e honrar essa criança que um dia teve um sonho, porque quanto mais afastada estivermos dessa criança interior, mais desconectadas estaremos connosco. Foi isso que me aconteceu. Então, eu tive que fazer, nestes últimos 10 anos, uma das principais
formações que eu fiz foi o estudo da criança interior. Sim, essa menina que ainda vive em nós. Uma das maiores descobertas que eu fiz foi que a mulher que somos hoje, ela ainda carrega essa criança, porque nós já fomos essa criança. Portanto, e muitas de nós aprendemos desde cedo a ser fortes, a não incomodar, a não dar muito nas vistas, a não, no fundo, a não sentir também demasiado, não porque os nossos pais não nos amassem, porque eles também fizeram o que sabiam e carregavam as suas próprias feridas, mas essa criança que está dentro de ti, ela não precisa de ser corrigida, ela só precisa de ser vista, acolhida e protegida. Então, o estudo da criança interior, que depois nos vai levar a remeter para o estudo das feridas emocionais, é um tema preponderante, foi um tema preponderante. Eu, por exemplo, descobri que tinha uma grande ferida, que era a ferida da humilhação, que me levava muitas vezes a fazer mal a mim própria, a colocar-me em situações onde eu iria ser agredida verbalmente, a aturar, a tolerar, que não me tratassem tão bem, a tolerar, porque também não tinha amor próprio, não é? Portanto, essa ferida da humilhação, que é uma das 5 feridas emocionais, ela levou a que eu suportasse o que não era suportável. O que hoje eu, como mentora de amor próprio, não admito mesmo em circunstância alguma. Portanto, há aqui um caminho grande que foi feito, no fundo, de curar a ferida, as minhas feridas emocionais. Portanto, o estudo das 5 feridas emocionais, posso aconselhar a autora Lise Bourbeau, é um dos temas que realmente quem está neste processo de autoconhecimento deve aprofundar. E são 5 grandes feridas: a rejeição, a humilhação, o abandono, a traição e a injustiça. Todos nós temos uma ou duas destas feridas, algumas de nós até temos todas, e todas elas também vão fazer com que nós tenhamos uma máscara para, de certa forma, não enfrentarmos essa dor. Portanto, esta temática das feridas emocionais, para mim, foi fundamental estudar e perceber e curar, para eu curar, para eu sentir que mereço mais. E tenho facilitado alguns workshops e vou facilitar também workshops nesta temática porque eu sinto que é fundamental, fundamental para nós mulheres que queremos realmente essa cura. Viver uma vida alinhada, sem estarmos a atrair, sem continuarmos a atrair mestres, porque muitas vezes, quando nós temos essas feridas, o que é que acontece? Nós vamos atrair situações, pessoas, circunstâncias que nos mostram exatamente que nós carregamos essa ferida. Quem tem a ferida da rejeição vai atrair pessoas, situações onde vai se sentir rejeitada, até curar essa ferida. Quem tem a ferida do abandono, por exemplo, vai se tornar muito dependente e vai aceitar qualquer coisa só para não se sentir sozinha, mesmo que essa qualquer coisa não seja bom para ele. A ferida do abandono leva-nos a que nós fiquemos dependentes da atenção e não conseguimos fazer nada sozinhos. Portanto, são apenas 2 das 5 feridas, mas cada uma delas merece um estudo aprofundado. Muitas vezes, quando nós carregamos estas feridas, o que é que acontece? Nós, como não temos consciência, não é? Vamos procurar fugir através de vícios, através de compulsões, comida, relacionamentos tóxicos, excesso de trabalho. Vamos tentar, no fundo, sobreviver a essa dor. É a sobrevivência à dor. Só que esta sobrevivência à dor, como não é cura, ela vai-nos continuar a trazer mais e mais dor. Então, é muito importante nós começarmos por fazer a pergunta certa, que é: com este comportamento, com esta compulsão, de que é que eu estou a tentar fugir? Porque com este relacionamento tóxico, com esta escolha, eu estou a fugir de quê? Qual é a dor que eu não quero ver? Portanto, isto tudo, no fundo, vai fazer com que tu tenhas depois, tragas à consciência a tua dor, a tua ferida e possas realmente começar a mudar e a transformar. Então, quando nós vivemos a partir da nossa consciência e não do ego,
não é? Porque o ego é muito exigente, o nosso ego, ele faz com que nós nos sintamos muitas vezes mal, mas tu não és um ego, tu és uma consciência. Então, aquilo que eu digo muitas vezes às mulheres que me procuram é que a primeira pessoa pela qual deves ter compaixão é por ti mesma. Eu, neste processo, que já levo de 10 anos de autoconhecimento, eu tive que ter muita compaixão por mim. Tive que perdoar-me muito por aquilo que eu tolerei, por a mãe que eu consegui ser num processo depressivo, por ter passado por certas situações, por me ter colocado em certas situações. Portanto, a primeira pessoa que eu tenho que perdoar e por quem tenho que ter compaixão é por mim. Portanto, larga aí esse chicote, muitas vezes invisível, e aplica a compaixão, porque tu também estás num processo evolutivo. Então, tu também mereces essa compaixão. E eu tive realmente que me perdoar muito. Tive que me perdoar muito mesmo. E posso dizer que escrevi muitas cartas para mim. Escrevi muitas cartas para mim. Muitas vezes nós achamos que temos que perdoar o outro, mas não. Nós temos é que nos perdoar a nós. Porque o outro, ele é apenas um espelho, muitas vezes, daquilo que nós temos a curar. E nós não podemos, não nos podemos vitimizar, porque senão não conseguimos esse poder, que é o poder de transformar a nossa vida. Enquanto nós formos vítimas, nós não temos poder pessoal, porque o poder está fora, está no outro. É o outro que me faz isto. Então, o que tu tens que perceber é porque é que tu permites que o outro te faça isso? Porque é que tu ainda estás nesse lugar onde te pões a jeito? E aí consegues mudar. Mas enquanto disseres que é o outro que te faz, tu não percebes que és tu que estás a atrair isso. Então, um dos principais elementos que eu passo muitas vezes na minha academia, e que para mim foi o que fez toda a diferença, é a autorresponsabilidade. Leva esta chave. Para além do estudo das feridas emocionais da criança interior, autorresponsabilidade. É como eu comecei a estar na vida como se a vida fosse o meu filme, e tudo o que me acontece é uma projeção minha, e sou eu que estou a atrair para a minha evolução. O que é que acontece? Se em alguma área da minha vida aquilo não está a correr bem, o que é que eu posso fazer diferente? É um convite que a vida me lança para eu fazer diferente. Então, tens um relacionamento conflituoso com alguém, é um convite que a vida te faz para tu fazeres diferente, não é para o outro fazer diferente, porque o outro muda quando tu mudas. Foi isso que eu também descobri. Quando eu mudo, o outro muda. E muitas vezes nós, nesta experiência que é finita, que tem data de validade, e eu faço muito desta consciência da finitude uma ferramenta. Porque é que nós discutimos com as pessoas que amamos? Porque é que nós temos conflitos com as pessoas que estão na nossa vida e que nós gostamos? Não faz sentido. E tudo isto nos pode levar a querer ir para outro lugar. E eu também, esta nova era onde nos encontramos, também é uma era que nos convida muito à sabedoria da neutralidade. Se estiver neutra, se eu estiver nesse ponto neutro, eu consigo observar-me e observar os outros sem julgamento, que é o mais difícil para o nosso ego, é observar sem julgamento, não é? O ego adora julgar porque desde criança que nós também aprendemos, vimos julgamento e somos julgadas, então é muito difícil o julgamento, que é um outro autossabotador para além da vitimização, é daqueles autossabotadores que também nos retira poder pessoal, porque eu não impeço, é como se fosse um espelho baço. Eu não consigo ver a verdade quando eu estou no julgamento, porque aquilo que o outro me diz muitas vezes é aquilo que eu também não quero ver em mim, ou, por exemplo, eu ainda não reconheço aquilo em mim, mas o outro está-me a trazer aquilo. Mas se eu achar, ou então não está, porque aquilo não ressoa. Eu costumo dizer muitas vezes, só dói
aquilo que o outro diz só dói se encontrar dentro de ti uma ponta de ressonância. Porque o outro pode dizer o que quiser de ti, mas se tu não sentires isso de ti, ele pode dizer o que quiser que não te afeta. Agora, quando dói, é porque existe dentro de ti uma ponta, uma parte que acredita que aquilo é verdade e por isso é que dói. Então, isto é realmente muito importante, nós termos esta noção que o outro muitas vezes é um mestre para a nossa evolução e que se dói, está dentro de nós, porque ninguém te abre o peito e põe-te lá a dor. Ninguém faz isso. Portanto, ela já está aí para tu a transmutares em amor, que eu acredito que é essa a nossa, também a nossa missão, nós voltarmos à nossa forma original, que é amor. E às vezes esta linguagem não é entendida no mundo do ego, andas aí no mundo da lua, eu já ouvi de tudo, não é? No meu processo, mas eu prefiro acreditar no amor. E mais do que acreditar no amor, eu prefiro escolher ser, praticar esse amor, porque o que eu digo é o que eu faço. E esse também é foi algo que eu comecei a fazer, a ser muito íntegra. O que eu penso, o que eu digo, o que eu penso é o que eu digo, o que eu penso é o que eu faço. E quando eu tenho um desafio, seja ele de que ordem for, eu não fujo dele. Eu tenho que o resolver. É logo o primeiro a resolver. Seja em que área for. Imagina, tens uma questão para resolver, pões aí de lado. Não, o que tu tens que fazer é resolve isso o mais depressa possível para depois não pensares nisso. Ou aquele telefonema difícil a fazer. Faz. No fundo, não fujas, porque senão só vais a continuar a acrescentar mais ruído e depois vem, lá está, a doença que vai-te mostrar que estás a fugir de ti mesma. Portanto, para além da criança interior, outro aspecto que eu também estudei e que fez toda a diferença foi a relação com o pai e com a mãe. Portanto, eu percebi que através das constelações familiares, que é uma das ferramentas também que eu aprofundei ligeiramente, mas percebi que pai e mãe são a chave, porque eles são o portal para a vida. Quem tem questões com o pai e com a mãe tem questões com a vida. Por isso nós temos de estar muito em paz com os nossos pais, porque até na minha visão, na minha percepção, eles foram os grandes mestres que nós escolhemos para evoluir. Então, a relação que nós temos com o nosso pai e com a nossa mãe, ela molda profundamente a nossa autoestima, a forma como amamos os outros, como nos amamos a nós, também os limites que colocamos ou não. Portanto, e durante anos, eu estive na postura da criança ferida, a querer ser vista pelo meu pai, a querer ser amada pela minha mãe. E isso tudo só mudou quando eu percebi que eles também não queriam, não conseguiam dar mais e que teria que ser eu a dar a mim mesma aquilo que eu ainda estava à espera que eles me dessem. Então, eu tive que me ver, eu tive que me amar mais, porque no fundo, nós é assim que crescemos emocionalmente, sem os julgar, porque eles também são crianças feridas. Então, esta visão de olharmos para os nossos pais também como seres que estão num processo evolutivo com as feridas deles, ajudou-me muito, no meu caso, a não os julgar, a perceber que eles também estão num processo evolutivo, fizeram o que sabiam com a consciência que tinham e ficar em paz. É muito importante nós ficarmos em paz e honrar os nossos pais, porque ganhamos força, até para fazer um caminho diferente do deles, porque honrar não é fazer tudo igual, honrar é ficares em paz com os pais que tens e fazeres outras escolhas que são mais de acordo com a tua verdade, não é? Eu amo muito, muito os meus pais, agora as escolhas que eu faço que não são iguais àquelas que eles fizeram, e está tudo bem, mas é muito importante estarmos em paz com os nossos pais e se tu estás num relacionamento, atenta aí à maneira como a pessoa com quem tu estás fala dos pais, porque essa criança interior, ela quer tanto, tanto ser amada pelos pais que ela vai procurar substitutos, ou seja, quem não se sente amado pela mãe, um homem que não se sinta amada pela mãe, vai projetar nos seus relacionamentos
essa raiva, esse desconforto e vai procurar até atenção portanto, não é a mulher que escolhe, no fundo. E a mesma coisa com mulheres que têm questões com o pai, vão procurar homens que, de certa forma, vão replicar essa dor. E isto foi um ensinamento muito, muito poderoso que eu alcancei nos últimos 10 anos e que tem a ver também. Pai e mãe são a chave, porque eles, se não fossem eles, tu não estavas aqui. Se tu tiveres questões com o pai e com a mãe, tu tens questões com a vida a todos os níveis: relacionamentos, dinheiro, saúde. Portanto, eles são mesmo, é muito importante este conhecimento. Também outra verdade que, que eu, no fundo, aprendi, para além então das feridas emocionais e do relacionamento do pai e da mãe ser a chave, e também a autorresponsabilidade, foi este alinhamento interno, esta coerência de ser que eu comecei a viver entre aquilo que eu disse, entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo aos outros, o que eu comunico. Portanto, eu raramente me apanho a dizer uma coisa e a fazer outra. Se eu digo que venho dar uma aula, eu venho dar uma aula, independentemente de estar aqui uma pessoa, 10 pessoas. Eu não faço aquilo, eu tenho muito vivo muito esta coerência do ser, esta integridade, pois porque eu durante anos vivia com uma máscara, não é? Então, a partir do momento em que eu deixei de usar a máscara, eu passei a ser realmente muito autêntica, muito verdadeira, principalmente comigo. Portanto, viver em verdade permite-me esta coerência do ser e de não haver pontas soltas. Portanto, ninguém me apanha em falso, porque não há hipótese. Como eu vivo a minha verdade, não há nada a esconder, ninguém me pode dizer que andas a fazer isso, ou andas a fazer aquilo, e se alguém o disser, isso não ecoa dentro de mim, porque isso não é a minha verdade. Portanto, foi das decisões mais importantes que eu tomei, foi deixar, caiu a máscara, não é? Pela dor, é sempre pela dor que tu te transformas e tu escolhes viver a tua verdade, mesmo que exista, volto a dizer, um preço a pagar. Então, quando nós deixamos cair a nossa personagem, não é? No fundo, aquilo que nós andamos a criar para agradar aos outros e passamos a ser nós próprias, nós criamos espaço para relações reais, porque o relacionamento que nós temos com o outro é um espelho do relacionamento que tu tens contigo. Vou voltar a repetir: o relacionamento que tu tens com o outro, ele é um espelho do relacionamento que tu tens contigo. É por isso que eu fiz do amor próprio a minha bandeira. Quanto mais eu me amo, mais eu amo o outro, mais o outro me ama. Porque nós damos, o que nós damos, nós recebemos. E é assim que. E eu tenho isto na prática, porque eu todos os dias recebo muito da vida. Recebo amor, recebo presentes, recebo mensagens, recebo oportunidades, porque eu também dou isso ao mundo. Então é muito importante. E há uma frase que eu li e que foi das frases mais poderosas para o meu autoconhecimento, que diz: pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, a pessoa que te tenta ferir, ela está ferida. E a pessoa que, depois de estar com ela, tu te sentes melhor, é uma pessoa curada. Então, quando tens esta consciência, tu percebes que não é nada contigo, nunca é nada contigo. O outro só está a fazer, só está a dar aquilo que tem. Então, ao longo destes 10 anos eu compreendi que muitas vezes o nosso ego, ele adora meter-se à frente, acha que é tudo com ele, quando na realidade não é nada connosco. Cada um só anda a dar o que sabe, o que consegue e também com a história que carrega. Com a história que carrega. E na verdade, nós não sabemos nada sobre a história do outro. Nós até nem sabemos quase nada sobre a nossa, se não fizermos este trabalho de autoconhecimento e de mergulho interior, com todas as demandas e com todas as distrações que esta sociedade nos